Olá, sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o gênero reportagem. O que é a reportagem? Então, a reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado aos meios de comunicação, como jornais, revistas, TV, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito, a finalidade de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem que aborda temas da sociedade em geral. Então, gente, vamos ver aqui quais são as principais características do gênero reportagem. Nós sabemos que é um texto jornalístico, são textos escritos em primeira ou terceira pessoa, vai apresentar presença de títulos, que é, na verdade, o título auxiliar e um título secundário, que a gente conhece o título auxiliar como manchete e um título secundário, que é mais extenso, né, e que é conhecido também como linha fina do texto. O foco é em temas sociais, políticos e econômicos. A linguagem utilizada é uma linguagem simples, clara e dinâmica, no discurso direto ou indireto, objetividade ou subjetividade na linguagem, linguagem formal e textos assinados pelo autor. Então, essas são as principais características da reportagem. Como todo gênero textual, tem também uma estrutura específica. Então, embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na sua estrutura textual. Porque a notícia, a finalidade da notícia é, na verdade, informar, né? Trazer a informação do fato na hora do ocorrido, certo? E ela segue, na verdade, uma linha de pensamento, né? Existe o lead na notícia, que é a introdução da notícia, que vai trazer, na verdade, a maioria das informações para o leitor daquilo que vai ser tratado no fato que ocorreu, tá? E a reportagem, gente, na verdade, ela é similar à notícia, mas ela é mais ampla e não tem essa rigidez na estrutura, tá certo? Porque a reportagem, inclusive, ela pode tratar de temas, né, que estejam dentro da sociedade, que sejam de interesse da sociedade, mas que não estão mais no tempo real do cotidiano das pessoas, tá certo? Ela pode incluir, inclusive, opiniões e interpretações do autor, que lá na notícia não pode fazer isso, a notícia é impessoal, né? Pode incluir também aqui na reportagem entrevista, que é outro gênero textual que a gente pode estudar e com certeza a gente vai estudar esse gênero à parte, né? E depoimentos, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, entre outros. Na verdade, esses recursos, eles servem para fundamentar a tese ou a opinião do autor, já que a reportagem tem como uma função social, né, trazer a reflexão sobre o tema que está sendo discutido. A estrutura básica da reportagem, ela segue, na verdade, a estrutura básica dos textos jornalísticos. E ela vai ser dividida em 3 partes. Então, a gente tem aí o título principal e secundário, né? Então, as reportagens, tal qual as notícias, elas podem apresentar 2 títulos, um título principal e mais abrangente, né, como a gente já falou no slide anterior, que pode ser chamado de manchete, e outro título secundário, que é uma espécie de subtítulo que vai ser mais específico.
Temos o lead, que na linguagem jornalística, o lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, o lead pode ser considerado uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. E depois, então, nós temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento, né, do texto, sem perder de vista o que foi apresentado no lead. Nessa parte, então, o repórter vai reunir todas as informações, né, e apresentar, então, um texto coeso e coerente. Eu achei importante a gente falar aqui sobre as diferenças básicas entre reportagem e notícia, já que são dois gêneros jornalísticos midiáticos, né, que estão presentes fortemente nas mídias sociais, nos meios de comunicação em massa. Eu acredito que são os textos que os leitores ultimamente têm tido mais contato, né? E então, por esse motivo, é importante a gente estar aqui elencando essas principais diferenças. Geralmente, gente, as reportagens são textos mais longos, são opinativos, então aí cabe a opinião do autor, e são assinados pelos repórteres. Por esse motivo, então, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado. Nela, se desenvolve um debate sobre um tema. É por isso, gente, que pode, na verdade, estar presente na reportagem entrevistas, depoimentos, pesquisa, né? Que são elementos que vão, na verdade, fundamentar o tema, ou a ideia, a defesa da ideia do autor, né? Do texto, da reportagem, que no caso é o repórter. Então, na reportagem, vai se desenvolver esse debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia, deixando claro que a notícia não existe debate do fato, né? Fato é fato e ela vai, na verdade, anunciar, ela vai informar sobre o fato ocorrido. Então, as notícias são textos relativamente curtos, impessoais, né, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Logo, nós podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto que as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Então, gente, aqui a gente pode ver as principais diferenças entre a reportagem e a notícia, que são dois gêneros textuais jornalísticos midiáticos de grande importância, só que a notícia ela vai informar sobre um fato ocorrido e a reportagem ela vai trazer maiores informações, abrindo um debate, uma discussão sobre o tema que está sendo discutido, certo? Trazendo, assim, mais informações e trazendo a reflexão do leitor para o tema que está sendo construído na reportagem, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, espero realmente que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido uma aula esclarecedora sobre o gênero, e nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.